Existem 5 formas de você tirar o seu dinheiro do Brasil e protegê-lo desse governo moribundo que tenta te expropriar. Mas quais são essas formas e como você pode fazer isso? Fica comigo até o final desse vídeo, eu vou explicar tudo direitinho pra vocês e eu tenho certeza que alguma dessas formas vai fazer sentido. Eu nem ia gravar esse vídeo, gente, eu tô com a cara inchada, queimada, porque eu fiz um procedimento estético, laser de CO2, essas coisas que só existem no capitalismo, né? Mas eu não poderia deixar de comentar a respeito de 2 medidas importantes e que serão muito prejudiciais para você, especialmente você que tem todo o seu dinheiro no Brasil. Quais são essas medidas? A primeira medida veio pelo STF, que foi a autorização do compartilhamento de dados bancários. Eles dizem que isso não é quebra de sigilo, mas o que significa, né? Que a instituição financeira agora vai compartilhar os dados de transferência, de Pix, cartão de débito, cartão de crédito, então eles estão cerceando a sua liberdade. A segunda medida foi o confisco do dinheiro parado em conta, ou dinheiro que tem alguma disputa judicial, por exemplo. Meus amigos, isso é só o início, esse governo não tem controle de gastos, e agora eles estão atingindo o dinheiro das pessoas. Por quê? Entenda que essas 2 medidas, elas ocorreram, não é por acaso que elas ocorreram próximas, tá? Porque o STF aprovando o compartilhamento de dados e com esses dados ajuda o fisco a determinar futuras regras confiscatórias. Então é o Estado com cada vez mais poder. Tirar o seu dinheiro do Brasil, pelo menos uma parte, é algo fundamental. Isso porque eu nem estou entrando no mérito da desvalorização da moeda em relação ao dólar, tá? Eu não estou nem entrando nisso. Eu estou falando aqui uma questão de proteção. Agora vamos para as principais formas de você tirar o seu dinheiro do Brasil. A primeira forma é através de corretoras. Basicamente, você consegue abrir uma conta em uma corretora e transferir o seu dinheiro para lá. Com o dinheiro em uma corretora americana, você consegue, inclusive, investir em mercados globais. Por exemplo, investir no mercado americano, que é o maior mercado que existe. Então, você consegue, por exemplo, comprar ações americanas, Apple, Google, Amazon. Você consegue comprar ETFs, você consegue comprar bonds, enfim, você tem uma gama de opções nessas corretoras. E quais são as melhores corretoras para você abrir conta? Aqui, para os nossos clientes do escritório, a gente geralmente trabalha com a Interactive Brokers e a Charles Schwab. Elas têm um excelente custo-benefício e têm opções de mercados globais. Você não investe só no mercado americano. A Interactive Brokers, por exemplo, você consegue comprar ativos do mundo todo. Lembrando que eu não estou recebendo patrocínio para falar deles. Aliás, aqui no nosso escritório a gente não carrega a bandeira de nenhuma empresa. A gente trabalha com várias empresas. Então, se eu estou falando delas é porque eu realmente entendo que faz sentido. A própria Interactive Brokers já ganhou várias vezes uma premiação de melhor corretora do mundo, enfim. Ela é um pouco difícil, assim, de você mexer, a interface não é tão amigável, mas ela é 100% americana e eu gosto muito de trabalhar com eles. É importante que vocês escolham também companhias 100% americanas, com nenhuma relação com o Brasil. Se você quer tirar o seu dinheiro do Brasil, você precisa ter essa margem de segurança. Então, Interactive Brokers, Charles Schwab, 100% americanas. Muitos de vocês me perguntam da Avenue e o que eu sei é que é uma plataforma muito fácil de usar, muito simples de usar. Entretanto, tem uma relação com o Brasil, visto que o Itaú comprou parte da empresa. Fora que os custos embutidos ali da Avenue também são maiores em relação à Interactive Brokers. Forma número 2 de você tirar o seu dinheiro do Brasil e investir no exterior, através de bancos. E aqui eu vou especificar 2 tipos de bancos. O primeiro tipo são os bancos digitais, são contas digitais como Wise e Nomad, por exemplo, que não são exatamente bancos, são fintechs, mas funcionam muito bem, até principalmente assim, para você fazer uma viagem, para você gastar ali, usar como cartão de débito, funcionam bem. Para quem tem pouco dinheiro também são boas opções, inclusive a Nomad tem algumas opções de ETFs, então eles estão abrindo
abrindo o mercado nesse sentido e permitem a abertura de conta digital também. Então é só você entrar no site e abrir a sua conta. E o segundo tipo são os bancos tradicionais, que eu chamaria assim, que são aqueles bancos que você precisa ir até os Estados Unidos em uma agência para abrir. Eu, pessoalmente, eu uso o Citi há alguns anos, eu trabalhei no Citi, inclusive. Eu fui só com o passaporte, eu consegui abrir conta. Mas tem outros bancos também, tem o Wells Fargo, tem um que eu acho até engraçado o nome, que é o PNC. Cara, não tem, esse banco não tem como vir pro Brasil, né? Vamos combinar. Se eu fosse da equipe de marketing, de expansão, eu ia falar assim, não dá pra esse banco ter operação no Brasil. Não tem como ninguém levar a sério um banco chamado PNC. Enfim, você consegue abrir uma conta nesses bancos, eles enviam o cartão pra você. E essa parte de bancos, gente, funciona muito bem. Foi o que eu falei, pra cartão de débito. Pra investimento, não é tão legal. Até as corretoras são melhores do que os bancos. Porque é igual, por exemplo, o banco no Brasil, entendeu? Se você vai num banco aqui no Brasil, eles vão ficar te oferecendo esse monte de CDB zoado, capitalização, essas coisas aí só pro gerente bater meta, como a gente sabe. E assim, nos Estados Unidos não muda muito, tá? Os bancos, eles não têm tantas opções de investimentos como as corretoras convencionais. E cada banco também tem as suas próprias regras. Por exemplo, o JP Morgan é 5 milhões de dólares, o mínimo. O cliente, assim, básico, 5 milhões de dólares, né? Então, só para vocês entenderem que cada banco tem a sua regra. Mas esses que eu falei, Citi, Bank of America, Wells Fargo, PNC, eles são bancos povão, vamos dizer assim. E aqui, a mesma análise que eu fiz para as corretoras vale para bancos. Então, essa história de ficar abrindo conta no BB Américas, eu pessoalmente não faria isso. Porque o BB Américas é uma subsidiária do Banco do Brasil. Ou seja, você não quer tirar o seu dinheiro do Brasil? Então, você vai lá e você abre uma conta no BB Américas? Assim, pra mim não faz sentido. É a mesma coisa que pessoa que quer investir em bondes de empresas brasileiras. Assim, né, o mercado americano tem muito mais opções, mas a pessoa fica presa aqui ao Brasil. A terceira forma de você investir no exterior, de você proteger o seu patrimônio e até ter um nível maior de blindagem, uma camada maior de blindagem patrimonial, é através de estruturas offshore. Quem que deve pensar em ter uma estrutura offshore? Quem tem acima de 60 mil dólares. Por quê? Acima de 60 mil dólares começa a valer o imposto sobre herança nos Estados Unidos, que pode chegar até 40%. Né, as pessoas não falam sobre isso, mas o imposto sobre herança nos Estados Unidos é muito alto. Então, uma forma de você, da sua família, não pagar esse imposto é você tirando esse dinheiro da pessoa física, você passando para uma estrutura offshore. Porque entenda que não é só o imposto, você tem que pensar o seguinte, que no seu falecimento, imagina a família tendo que entrar em contato, descobrir como que vai fazer para repatriar esse recurso e o quanto que vai pagar e se vai precisar de inventário. É difícil. Então, para quem tem patrimônio relevante no exterior, é essencial, fundamental você fazer uma estrutura offshore. Quais são as estruturas offshore que você pode ter? Eu separei aqui 2 exemplos, tá? O primeiro são os trusts. O que é um trust? Trust é um instrumento jurídico composto por settlor, trustee e beneficiários. É um instrumento muito útil para quem pensa em proteção patrimonial e sucessão. É um excelente instrumento, principalmente para planejamento sucessório. Ou então você abrir uma empresa offshore, por exemplo, colocar essa empresa, abrir a sua conta na corretora, só que em nome da empresa. É outra possibilidade também. Entre as duas opções, não tem como eu responder isso sem conhecer a sua necessidade, sem fazer um estudo de custos daquilo que vale a pena. Até nesse sentido, se você precisar de uma reunião para expor a sua situação, preenche esse formulário que está aparecendo aqui nesse QR Code, que a gente vai agendar uma reunião com o meu time e definir aquilo que é melhor para você. Forma de tirar o seu dinheiro do Brasil número 4, Bitcoin. Eu não poderia deixar de falar de Bitcoin. Por quê? Porque Bitcoin é uma moeda que não pertence a nenhum estado, não pertence ao governo brasileiro. E desde que você tenha os seus Bitcoins, tenha as suas moedas armazenadas em uma chave, o governo teoricamente não consegue acessar. Por que teoricamente? O que eu vou falar aqui é polêmico, mas precisa ser dito.
a gente tem que parar de acreditar nessa história do inconfiscável, tá? Porque na teoria é inconfiscável, mas na prática, se o Estado botar uma arma na sua cabeça, o que você vai fazer? Você vai falar que você perdeu as chaves? Não existe nada inconfiscável para o Estado, porque as forças do Estado são ilimitadas. Mas o fato do Bitcoin estar fora do sistema bancário tradicional torna ele um ativo bem interessante. E falando em estar fora do sistema, a forma número 5 de você tirar o seu dinheiro do Brasil é investir em ouro físico. Eu sei que muita gente pode achar isso fora de moda, achar que já foi o tempo, mas, gente, eu acho muito interessante você ter algo tangível, algo que tá ali. Você vê, eu gosto muito dessa ideia de ter ouro físico. E assim, existem duas principais formas, tá? A primeira é você comprar. Existem algumas empresas que comercializam barras de ouro, por exemplo, a Ouro Minas. Confesso, tá? Nunca comprei nada deles, mas conheço gente que já comprou. Até se você conhece alguém, se funciona, comenta aqui. Agora, a forma como eu conheço, que seria uma segunda forma de você comprar ouro físico, não é através de barras, é através de bullion coins. E, gente, vamos combinar que as bullion coins são lindíssimas. Como que a gente olha um negócio desse e não acha bonito e não quer ter? Eu fico encantada, impressionada. Você não consegue comprar no Brasil, pelo menos eu não conheço ninguém que tenha, mas no exterior é muito comum o mercado de bullion coins. Assim, eu estive em Nova York recentemente, eu passei numa espécie de casa de câmbio. Eu até gravei uns conteúdos com eles, assim, foi bem legal. E eles mostraram, assim, é como se fosse uma casa de câmbio, só que de dinheiro de verdade, vamos colocar assim, que é o ouro. Tem até uma frase do senhor John Pierpont Morgan, simplesmente o fundador do maior banco dos Estados Unidos, o JP Morgan, que ele dizia o seguinte: dinheiro é ouro, todo o resto é crédito. Na época que o banco foi criado, o mundo vivia sob o padrão ouro, que foi um período de muita prosperidade. Existem vários tipos de bullion coins também. Por exemplo, tem as Maple Leafs, que são do Canadá, as Kruger Hand, da África do Sul. Inclusive, elas são até um pouco mais avermelhadas, porque tem um percentual de cobre nelas. As Liberties, dos Estados Unidos, e as Philharmonics, que são da Áustria, que para mim são as mais lindas. Aí a dúvida de milhões: Nanda, qual forma que eu uso? Gente, assim, não tem uma única resposta. Primeiro que tem que ver quanto que você tem, tá? Se você tem um patrimônio maior, patrimônio relevante, patrimônio de família que você acumulou a vida inteira, provavelmente você vai ter mais de uma forma aí pra você compor, pra você proteger todo o seu patrimônio. Agora eu tô começando a guardar dinheiro, começando a poupar, eu quero comprar dólar todo mês ou comprar Bitcoin todo mês, também é super válido, assim. Realmente vai depender muito do perfil. Até em relação ao Bitcoin, às vezes eu recebo gente que fala assim: ai não, mas é 100% Bitcoin. Gente, pelo amor de Deus, eu não posso chegar para um cliente, e eu atendo muito idoso aqui no escritório, que tem 80 anos, e falar pra ele comprar uma Treasure e botar as chaves na carteira. Você acha que esse senhorzinho vai fazer isso? Ele não vai fazer isso. Posso até sugerir, quem é meu cliente sabe que eu indico sim que tenha Bitcoin em carteira, mas cada caso é um caso. Não dá, nunca tome como regra uma única coisa para todo mundo. E reforço, nesse sentido, se você precisar de orientação de como proteger o seu patrimônio e tirar o seu patrimônio do Brasil, preencha esse QR Code que a minha equipe irá te atender. Muito obrigada por assistirem o meu vídeo, pessoal. Eu também vou deixar um outro vídeo aqui para vocês falando sobre a situação deplorável das nossas universidades que a gente financia através do pagamento de impostos. Até o próximo vídeo, pessoal.